Sinal verde para a dança das cadeiras no governo Lula. Mas calma, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. No momento em que o presidente apresenta o seu pior índice de popularidade dos últimos tempos, com embate sobre exploração de petróleo, desafios de articulação com o Congresso e ainda alguma ação ou programa que marque de fato a gestão petista, faltando isso, Lula se vê pressionado a mudar. E aí começam as especulações de quem fica e de quem sai do governo. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Pois é, e a gente se pergunta, né, por que a reforma ministerial ou uma reforma ministerial é importante? Inicialmente, porque todo governo eleito precisa e busca de uma maioria no Congresso Nacional para conseguir aprovar projetos que gostaria. Também tem um outro motivo, para se proteger de eventuais crises permanentes que podem acabar, por exemplo, no impeachment, como aconteceu em 2013 com a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O que o governo busca, em última instância, é transformar aquela diferença de pouco mais de 2 milhões de votos que o presidente Lula teve frente a Jair Bolsonaro em 2022 em algo palpável agora no Congresso. É fazer com que o apoio partidário das eleições seja mais forte no Congresso. Vamos mostrar um pouco melhor as trocas que o governo Lula sinaliza nos bastidores e que poderão acontecer. Então vamos aí para a tela que você pode acompanhar conosco por enquanto. O presidente Lula já avisou em alguns momentos que decisão sobre reforma ministerial é tomada única e exclusivamente por ele. Por mais que aconteçam especulações aqui ou acolá, ele sempre diz, martelo batido é coisa do presidente da República. Mas há já alguns sinais, alguns indícios de que mudanças específicas podem acontecer. Então vamos primeiro para essa pasta, Relações Institucionais. É aquela que faz uma interlocução entre o governo, o Congresso Nacional, o Judiciário e outras instituições que se relacionem entre os poderes. Atualmente, a pasta é ocupada pelo ministro Alexandre Padilha. Só que aí entram a lista dos cotados. Entre eles, o deputado Silvio Costa Filho, atualmente filiado ao Republicanos, tem José Guimarães, que é deputado federal também pelo PT, o senador Jacques Wagner, do mesmo partido, e Isnaldo Bulhões, do MDB. Esse que até outro dia foi ser cotado, até para discussões sobre presidência da Câmara dos Deputados. Bom, 4 nomes colocados para uma possibilidade de saída. Mas temos mais, temos outros que estão previstos para acontecer e a gente vai trazendo ao longo da nossa edição. Então vamos a eles inicialmente. Falamos das relações institucionais e ela tem um componente muito relevante. Daqui a pouquinho eu, Adriana Ferreira e a Lara Alves vamos explorar isso aqui um pouco mais. Só que tem outras especulações que estão começando a saírem do armário. Saúde. E essa eu acho que é a bola que parece ser a mais cantada até agora no governo. Possibilidade de saída da ministra Nízia Trindade, podendo assumir exatamente quem? Quem está lá nas relações institucionais, ministro Alexandre Padilha. Aqui um dado importante sobre ele. É médico, portanto, é uma ligação que pode se alegar um pouco mais técnica sem perder o componente político que tem como articulador do governo. Já foi ministro da Saúde. Exatamente, no governo Dilma. No governo Dilma. Bom, aí tem outros cargos que estão aí em discussão. Secretaria-Geral da Presidência, atualmente é ocupada por Márcio Macedo, um quadro do PT. E a principal discussão neste caso é que quem pode assumir essa pasta, e tem sido uma tentativa já de algum tempo, não é desta reforma ministerial, era até lá atrás, na formação do primeiro secretariado do governo Lula, é a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que terminará o seu mandato neste ano de 2025 e, portanto, está se discutindo uma maneira dela ocupar esse espaço na Secretaria-Geral da Presidência. Também podemos nos deter um pouco mais nisso daqui a pouco. Outras trocas que podem acontecer, exatamente para realocar algumas pessoas que saem, como o caso de Márcio Macedo, é de que ele poderia ir parar no IBAMA. Mas aí quem sairia, Guilherme? Sairia Rodrigo Agostinho, atual presidente do IBAMA. Aqui também merece menção específica, já que as falas do presidente Lula mais recentemente foram de crítica e de pressão ao IBAMA para discutir aquela questão lá da Foz do Amazonas e querendo que parasse, nas palavras do presidente, o lero-lero. Ainda há outras 2 pastas que estão aí sendo colocadas como possibilidade de troca. Ciência e Tecnologia, com a saída de Luciana Santos do PCdoB, mas que não deixaria por completo o governo. Ela seguiria para a pasta que é o Ministério da Mulher, substituindo Cida Gonçalves. E quem chegaria para a pasta de Ciência e Tecnologia? A deputada Tabata Amaral, do PSB.
Há ainda um outro ministério em discussão, exatamente do PSB, que é o Ministério da Indústria, que atualmente é uma pasta ocupada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e que pode ser usada também como alguma moeda de troca para ocupação de espaço, já que ela é uma pasta que tem interlocução com setores muito diversos. Inclusive está sendo uma pasta relevante para se discutir o cenário pós-eleição de Donald Trump e tudo aquilo que tem sido feito até agora no plano internacional. Então vamos lá, deixa eu chamar a Lara Alves também para participar dessa conversa conosco, e eu quero começar, Lara, trazendo as suas perspectivas. Você está sempre acompanhando o que acontece nos bastidores do Congresso Nacional, e aí queria que você trouxesse, assim, estamos mesmo mais perto de uma reforma ministerial acontecer? Os ecos, acho que já até passaram, estão virando burburinhos já do que pode acontecer. Estamos de fato mais perto de uma reforma acontecer, talvez nesse primeiro semestre? Pois é, Ibrahim, acredito que sim, que estamos mais próximos. Este é um momento crucial para o governo Lula. É importante a gente lembrar que estamos há pouco mais de um ano das eleições de 2026 e o governo tem pela frente esse desafio de reverter esse quadro de popularidade bastante negativa que se encontra neste momento. E aí acho que vale a gente trazer um adendo que é: hoje, às 8h30 da noite, o presidente Lula fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para trazer exatamente 2 programas que são, até este momento, as marcas do governo dele. O primeiro deles é o Pé de Meia, que iniciou o pagamento daquela primeira parcela de R$1.000 aos estudantes que fizeram o Enem do ano passado. E por que isso é importante nesse contexto de reforma ministerial? Nós estamos falando do programa que mais marcou esse governo Lula 3 até o momento e é também o programa que fortaleceu Camilo Santana como ministro da Educação. Existe uma análise na esplanada dos ministérios que o Camilo é hoje o ministro mais forte do governo Lula. E isso não se reflete apenas aqui em Brasília, mas também no papel dele no Ceará. Ele teve um papel bastante importante nessa costura que garantiu a Prefeitura de Fortaleza para o PT, né, naquela derrota de André Fernandes, do PL, contra Evandro Leitão, que era um quadro do PT. E também foi Camilo Santana quem colocou o governador do Ceará hoje no cargo que ele ocupa. Então ele sai bastante fortalecido e nesse cenário de muitas baixas de ministros, a gente tem um ministro forte, consolidado e que pode até despontar em 2026. Um outro ponto importante é que Lula também deve falar do Farmácia Popular nesse pronunciamento agora de 8h30 e isso mostra como o Palácio do Planalto está puxando para si algumas das conquistas do Ministério da Saúde, que, entre todos nós, já é um ministério que a gente tem uma troca dada como certa, que é a saída da ministra Nízia Trindade. Agora, sobre a Secretaria das Relações Institucionais. Este é um cargo bastante importante, é uma secretaria com status de ministério que a gente diz que compõe ali a cozinha do Palácio do Planalto, né? São esses ministros mais próximos do presidente Lula e que trabalham com essa articulação para além do Palácio do Planalto. Bom, nós temos o Alexandre Padilha, que deve de fato sair para ocupar a saúde, e é uma saída muito bem vista dentro do Congresso Nacional, principalmente tendo em vista que Alexandre Padilha acumulou algumas desavenças com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o Centrão. Ele nunca foi muito bem avaliado, os deputados tinham uma análise de que o Padilha ficava muito distante do Congresso Nacional, não ia ali para dialogar. Muitas vezes, quando chegaram projetos importantes para o governo, quem esteve ali no chão de fábrica da Câmara dos Deputados foi o ministro Fernando Haddad. Então, essa troca é muito bem vista no Congresso. Pois bem, acho que desses nomes, acho que um nome bastante forte é o de Isnaldo Bulhões. Ele é líder da bancada do MDB na Câmara dos Deputados. Essa é uma bancada com 44 deputados, é uma bancada muito forte e também é uma bancada que compõe o que a gente chama de blocão, que são os partidos de centrão que se uniram e que costumam votar juntos, dar encaminhamentos próximos ali na Câmara dos Deputados. Isso é importante porque vale lembrar que na primeira reforma ministerial, nós tivemos uma saída que eu acho que foi bastante marcante, que foi a saída da deputada que ocupava o Ministério do Turismo, Daniela do Vaguinho. A Daniela era do União Brasil e naquele momento, naquela primeira reforma ministerial, houve uma avaliação do governo de que a presença dela na esplanada dos ministérios não conseguiu reverter votos do partido
para a base do governo nas votações mais importantes da Câmara dos Deputados. E isso é bastante comum. Esses partidos, apesar de comporem a base, acabam rachando um pouco nesse momento das votações, principalmente nas votações mais significativas. Então, ela foi trocada por Celso Sabino, que é um quadro do mesmo partido, União Brasil, mas esse problema continuou. Então, existe o entendimento de que Isnaldo Bulhões, na cozinha do Palácio do Planalto, pode estreitar um pouco mais os laços entre o Executivo e o Legislativo, principalmente porque ele tem um trânsito muito fluente entre os parlamentares. Ele é muito próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do doutor Luizinho, que é do PP do Rio de Janeiro, que é um quadro bastante importante ali na Câmara. Em relação ao Silvio Costa Filho, que os deputados costumam apelidar de Silvinho aqui em Brasília, eu acho que ele é um nome descartado. Eu conversei com alguns nomes do Republicanos, que é o partido dele, e esses parlamentares descartaram, disseram que não tem possibilidade de Silvinho assumir a Secretaria das Relações Institucionais. Ele está muito bem ali no Ministério de Portos e Aeroportos. Existe, inclusive, uma avaliação do presidente Lula de que ele tem se saído muito bem nesse cargo. Inclusive, o presidente Lula o elogiou na semana passada. José Guimarães, que é o líder da bancada do governo dentro da Câmara dos Deputados, eu também acho difícil que ele assuma, principalmente porque o Zé Guimarães não tem um trânsito muito bom entre outros espaços da Câmara, né? Ele dialoga ali bem com a base, mas não com toda a base, e também não dialoga muito bem com a oposição. Então, acho que isso pode ser um empecilho. E quanto a Jacques Wagner, acho que vale a gente lembrar que no início do governo ele recebeu uma proposta, existia uma conversa de que ele poderia assumir a Casa Civil do presidente Lula. Jacques Wagner e Lula são muito próximos, tem inclusive uma análise de que Jacques Wagner é uma das poucas figuras que, abre aspas, dão a real para o presidente Lula sobre a situação do governo. Mas ele não quis, ele quer continuar como senador, ele também não quis assumir a liderança da bancada do governo no Congresso, ele ficou ali com a liderança da bancada no Senado e deixou a liderança do Congresso para Randolfo Rodrigues. Então, não sei se ele vai se interessar em sair do Congresso Nacional e se deslocar para o outro lado da rua, para o Palácio do Planalto. Ô, Lara, desculpa, vamos lá. Tem um ponto específico aí que me chama muita atenção, é que parece haver, neste exato momento, Adriana, talvez você há de concordar comigo, uma dificuldade do PT e do presidente Lula de fazer um equilíbrio que pode ser muito fino para uma pasta relevantíssima. Eu estou me fiando exatamente na postura e na relação que não tiveram exatamente Arthur Lira e Alexandre Padilha. Num governo que já se aponta com uma fragilidade ou com alguma dificuldade de negociar com o Congresso absolutamente firme, muito mais musculoso, muito mais turbinado por emendas parlamentares, e subentende-se, uma vez que isso acontece, diminui-se a necessidade, muito entre aspas, do parlamentar contar com os benefícios que um ministério ou que o governo federal possa dar a ele. Ele simplesmente pega emenda impositiva, pega emenda PIX, pega a emenda de relator e diz assim: governo, de verdade, não preciso muito do que o senhor tem a me entregar, não. Mas me parece haver, neste ponto, uma indecisão. E eu acho que ela está muito mais do lado de cá do que necessariamente do lado do presidente da República. Mas é de saber, relações institucionais passa para alguém fora do Partido dos Trabalhadores, já que é uma pasta de diálogo muito reta com o presidente da República, ou fica com alguém indicado do Centrão, alguém dessa natureza. E eu acho essa pasta, ainda que ela não tenha especificamente, né, não é uma questão de recurso, não é uma capacidade de destinar dinheiro abertamente para alguém, mas muito claramente aí está no ponto que há, inclusive, rupturas de pensamento entre a militância do PT, a militância, por exemplo, que está alinhada com Gleisi Hoffmann, e que diz: não, o governo não pode ceder a área crítica de quem conversa ao lado do presidente da República para o Centrão. E de quem vai dizer: não, ceder este espaço significa dar uma sinalização importante de que é um governo de coalizão. E que coalizão se faz tendo gente que você goste ou não goste, mas que tem afinidades ideológicas e que te ajuda no Congresso. É uma situação delicada, porque eu queria falar especificamente sobre o nome de Gleisi Hoffmann, já que você citou, Guilherme, e Lara também, que está aqui com a gente, pelo seguinte, porque o nome da Gleisi, que é presidente do PT, nacional do PT, foi sondado exatamente para assumir, né, o Ministério de Relações Institucionais. Exatamente pelo bom trânsito que ela tem com os presidentes
Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado. No entanto, o Centrão, ele pressiona para que esse nome não vá para frente. Por quê? Porque o Centrão acha que a Gleisi é capaz de resolver os problemas do PT e não resolver o problema da base do governo Lula, que aí estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é o PT, outra coisa é a base de governo que engloba outros partidos e aí é necessário um poder maior de negociação. O Jacques Wagner, a Lara falou sobre a proposta que ele tinha recebido, né, há um tempo, ele não demonstra nenhum tipo de interesse em ocupar, né, esse tipo de cargo. Ele está muito bem lá no Senado e é o que ele sinaliza muito bem, né, que vai ficar por lá. Agora, o ministro Silvio, né, o Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, a Lara citou muito bem, né, Lara? O presidente teceu 1000 elogios na última sexta-feira para ele, falou que é um menino de ouro, deu show, tá dando show, então... É tipo o que disseram sobre a Anísia Trindade há algum tempo e daqui a pouco ela passa a ser... mas por enquanto tá dando show. Por enquanto tá dando show. Não sei quanto tempo vai durar isso. Claro. Mas por enquanto tá dando show lá no Portos e Aeroportos, não sei se é o caso de mudar, né? Aí a gente tem ainda o Zé Guimarães, que aí é o líder do governo na Câmara. Seria a possibilidade de fazer esse trânsito com o parlamento. Só que um problema que há também é que o Zé Guimarães possa, às vezes, ceder demais às pressões do parlamento e não segurar o que o governo realmente precisa. Então, esse é o principal medo do PT em colocar Zé Guimarães no Ministério de Relações Institucionais. Mas e aí, tem solução? Pelo que eu estou vendo aqui, aí fica sem nome nenhum, né? eu tô achando engraçado, porque assim, no fim das contas, você pode encontrar prós e contras. O que eu acho, simbolicamente, hoje é um dia que talvez daqui a algum tempo a gente possa olhá-lo como uma espécie de marco de uma comunicação 2.0 do presidente da República. Há uma reclamação ecoando já há algum tempo em determinados quadros do PT de que o presidente da República não tem tomado as rédeas de conversar com a população brasileira dizendo o que é o seu governo. Ele já fez sucessivas reclamações com os seus ministros, dizendo, olha, o pessoal está batendo cabeça, tem projeto de A e de B que às vezes a gente só fica sabendo quando o ministro está lançando e coisas dessa natureza. Mas ainda ecoa entre vários analistas políticos, gente do partido, a ausência de alguma coisa que seja uma grande marca do PT. E hoje, a Lara disse muito bem, haverá menções ao pé de meia e ao Farmácia Popular. São programas que não existiam nas primeiras gestões do PT. Talvez esteja aqui, eu estou olhando para o futuro, pensando na reforma ministerial, uma tentativa do presidente da República dizer, estou assumindo um pouco as rédeas da conversa, quem quiser ser ministro vai fazer entregas, pode aproveitar delas, mas ela necessariamente se transformará e será vocalizada pelo presidente da República numa tentativa, penso eu, de recompor parte da sua popularidade perdida desde a sua vitória eleitoral em 2022, mas eu acho que o cenário aponta muito mais para as perspectivas Jacques Wagner de olhar para o governo Lula. Há uma dificuldade objetiva hoje de você prestar atenção no governo e conseguir alguém que levante o dedo e diga, eu desato o nó do governo Lula, do Executivo, com o Congresso Nacional. Porque eu acho que é um problema que ele suplanta ser alguém um nome do PT, ser um nome do Republicanos, do PP, do MDB, de quem quer que seja. Porque a relação, ela está descalibrada, primeiro, comparativamente com o que se teve nas outras gestões petistas, especialmente do presidente Lula nas suas duas primeiras. E segundo, não há nenhuma indicação, eu vou me fiar aqui numa reportagem de 2023, deixa eu dar o crédito aqui precisamente, da repórter Camila Turtelli, que é do jornal o Globo, dizendo o seguinte, lá quando teve alguma primeira mudança e a turma estava olhando, vamos ver a medida no Congresso, o que é a entrada de PP, de republicanos e outras legendas que estavam ali como o PSD, o que ela entregou para o governo. A manchete é a seguinte, 28 de dezembro de 2023, entrada no governo não muda percentual de fidelidade de PP e republicanos em votações. Eu vou dar os percentuais precisos segundo o levantamento da repórter. Mostra aqui, em média, 55% dos deputados do PP se alinharam ao Palácio do Planalto em votações da casa, quando ainda não integravam a base aliada. Entra na base aliada. Aí o que acontece?
o índice é de 53% no final do ano. No Republicanos, o índice foi de 57% antes de entrar no governo e 55% depois de entrar no governo. Então, assim, fazer parte do governo como ministro tem alguma garantia de que este parlamentar que entra tem alguma entrega, e eu estou falando entrega não é do ponto de vista da pasta, não é de quem está fazendo projetos dentro dos seus ministérios. É assim, entrega que o governo gostaria. Se ele quiser botar para votar amanhã um projeto de lei X ou Y, esse deputado que está ocupando um cargo de ministro ou alguém de um partido, ele consegue chegar nos pares, no Congresso e dizer assim, me arruma mais 2, 3 votos, vamos juntar a bancada aqui. A bancada diz, amigo, esquece. Então, eu entendo muito a leitura que é feita pelo deputado Jacques Wagner, de que há uma dificuldade claríssima de virar o Congresso Nacional. O famoso vira-voto, né? Parece muito na eleição, mas arrumar ministro vira-voto é uma tarefa hercúlea neste governo, e eu não acho que seja só um problema de governabilidade da parte do governo federal. É também da ausência de um presidente Lula mais presente, de mais diálogo, como já foi em outros mandatos. Mas tem a ver muito mais com o fortalecimento do Congresso com emendas parlamentares e a necessidade de poder se distanciar mais do governo. Concordo com sua colocação. Acho também que parte dessa dificuldade de diálogo também precisa ser creditada ao ministro Alexandre Padilha, que teve uma dificuldade muito grande de diálogo ali com Arthur Lira, com momentos até bem críticos, né, de ofensas e tudo mais. Isso também precisa ser deixado bem claro, né? Agora, se o governo Lula não tentar por essa forma, por esse método, por essa metodologia, pelo menos precisa tentar. É a forma que tem para tentar agora. Agora, entrega de pasta, realmente não podemos esperar. Eu não acredito nisso. Se trocando o ministro da Saúde, por exemplo, Alexandre Padilha, pode ser que até a gente veja algo mais forte, até por ser já um ministro e um aliado, né, de primeira ordem aí do presidente Lula, por ter sido médico e tudo, mas em outros ministérios eu não acredito muito não. Agora, é importante também a gente reforçar que o Ministério de Relações Institucionais, ele é muito estratégico, né? A gente citou logo na abertura do jornal a situação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquela época, em 2013, o vice-presidente, né, o que se tornou vice-presidente Michel Temer, ele era vice-presidente e ocupava também a secretaria. E muito se coloca na conta dele, né, o fato de chegar ao ponto de se ter um ambiente propício para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque era onde chegavam as reclamações dos parlamentares, é onde tudo acontecia. Então ele tinha, né, esse trânsito e esse acesso muito fácil ao parlamento para criar esse ambiente de crise. Então, talvez, Guilherme, por ter, né, essa necessidade estratégica, o governo não abra mão de ser alguém do PT ou de ser alguém mais próximo, um aliado, alguém que possa realmente ser de confiança do governo. Lara. Concordando com vocês em alguns pontos. É uma divergência republicana, eu diria assim. Exatamente. Por gentileza, nós adoramos divergência, Lara Alves. Traga. Olha, nós estamos no terceiro ano do governo do presidente Lula, com uma popularidade em queda, uma relação tensionada com o legislativo. E esse ano vai ser um ano crucial para o governo mostrar a que pode chegar, aonde pode chegar em 2026. Então, se existe um momento para ser feita uma mudança de direcionamento dentro do governo, esse momento é agora. E é importante dizer que esses partidos se aliaram ao presidente Lula na campanha e isso tem seu preço, que não decorre apenas nessa distribuição dos ministérios. Eles querem cargos importantes. Um ponto que acho que é relevante nessa conversa é, por exemplo, o PSD. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem demonstrado insatisfações públicas com a condução do governo. E a gente precisa dizer que nós saímos de uma eleição municipalista com um PSD absolutamente fortalecido. Foi o partido que mais elegeu prefeitos no ano passado. Além disso, é um partido que, de todos os partidos do Centrão, é quem mais está próximo ali da base do governo nas votações, por exemplo, no Congresso Nacional, com o líder Antônio Brito, né? Ele sempre muito aberto ao diálogo com o Palácio do Planalto e também interessado em fazer essa interlocução.
E aí a gente tem esse PSD que é representado com 3 ministérios numa esplanada de 39, sendo um deles o Ministério da Pesca, que não tem um orçamento robusto, que não tem projetos relevantes que podem ajudar, por exemplo, numa eventual reeleição do André de Paula, que é o deputado que hoje ocupa esse cargo. Mas está ali na agricultura, está ali no Ministério de Minas e Energia com Alexandre Silveira, mas esse partido quer estar mais presente, quer estar mais próximo do presidente Lula. Então, se existe um momento para fazer uma troca na Secretaria de Relações Institucionais e mostrar que o governo pode sim confiar nesses parlamentares do Centrão e tentar trazê-los mais para próximo, esse momento acredito que seja agora. E acho que existe um ponto que também é bastante relevante, que são as figuras de quem nós estamos tratando. Existem quadros dentro do PT que não têm a confiança do presidente Lula, como também existem quadros em outros partidos, no próprio Centrão, que têm a confiança do presidente Lula. Basta ver, por exemplo, que Lula não hesitou em tirar Paulo Pimenta e entregar a Secretaria de Comunicação ao Sidônio para tentar reverter esse quadro de comunicação, de críticas que foram feitas ao governo. Paulo Pimenta, é importante a gente lembrar, é um deputado federal. Ele está, inclusive, transitando bastante ali na Câmara nas últimas semanas, desde que deixou o ministério. E ele foi um aliado muito próximo do presidente Lula e Lula o tem em altíssima estima. Paulo Pimenta visitava o presidente Lula durante a prisão em Curitiba, durante os mais de 500 dias que ele permaneceu preso e também esteve ali, ganhou de presente a confiança do presidente Lula até o momento que Lula disse não, agora não dá mais, preciso de alguém mais técnico, de alguém que vai me ajudar a reverter esse quadro. Então talvez Lula faça um movimento parecido ali em relação à Secretaria de Relações Institucionais. Só aproveitando a deixa, a gente falou, enquanto mostrava o quadro, sobre a troca no IBAMA. O Rodrigo Agostinho é uma pessoa que está na mais altíssima conta de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. É um profissional muitíssimo respeitado por pesquisadores, principalmente pela atuação que ele teve, pela carreira que ele teve. Ele começou no IBAMA ainda como estagiário. E existe uma conversa, eu conversei com alguns parlamentares que foram eleitos juntos com Agostinho por São Paulo, e eles me disseram que, ainda que Lula não tire, a tendência de que Agostinho se retire para não ter seu nome atrelado a uma eventual liberação para exploração da margem equatorial é muito grande. Então, de fato, acho que essa é uma das saídas que a gente tem como garantidas. E um outro ponto que a Adri tocou sobre uma eventual saída de Geraldo Alckmin do Ministério da Indústria, eu acho difícil por uma razão. Lula já está desagradando muitas pessoas e tentando agradar muitas outras nessa reforma ministerial 2.0 deste Lula 3, mas não acho que ele vai fazer isso com Alckmin. Alckmin é vice-presidente bastante próximo de Lula, mas é principalmente ministro da Indústria, assim que ele se considera, gosta muito da pasta, tem em altíssima questão. Claro que eventualmente pode ter uma troca ali, ele pode acabar sendo realocado, mas acho que por ele não sai não.